11. Helene. Deixe em paz, portador da noite. Sinto uma mão forte por baixo de meu braço, forçando-me para longe da parede e me mantendo em pé. Caim. Mechas claras de cabelo desenrolam-se do capuz do adivinho. Seus traços emaciados estão sombreados pela túnica negra e seus olhos vermelhos sangue miram a criatura gravemente. Portador da noite, ele o chamou, como nas velhas histórias que Mamihila costumava contar. O portador da noite sibila suavemente, os olhos de Caim se estreitam. Deixa, eu disse. O adivinho se colocou à minha frente. Ela não caminha na escuridão. Não? O portador da noite dá uma risadinha antes de desaparecer em um redemoinho de seu manto, deixando para trás uma fragrância de fogo. Caim se vira para mim. Fogo em vela, águia de sangue. Fogo em vela? Fogo em vela? Venha. Não queremos a comandante ou um de seus lacaios, ou que um de seus lacaios ouçam a nossa conversa. Meu corpo ainda treme do que vi nos olhos do portador da noite. Enquanto Caim e eu deixamos a vila Vetúria, eu me recomponho. No segundo em que atravessamos os portões, eu me viro repentinamente para o adivinho. Apenas uma vida inteira de veneração evita que eu me agarre desesperadamente à sua túnica. Você me prometeu. O adivinho conhece cada pensamento meu, então não esconda a mudança em minha voz, nem contém as lágrimas em meus olhos. E é um alívio não precisar fazê-lo, de certa forma. Você jurou que ele ficaria bem se eu mantivesse minha promessa. Não, águia de sangue. Caim me leva para longe da vila por uma avenida larga de casas ilustres. Nós nos aproximamos de uma que deve ter sido belo um dia, mas agora parece uma casa queimada, destruída dias atrás, durante a pior parte da Revolução Erudita. Caim caminha descuidadamente pelos destroços esfumaçados. Nós prometemos que, se você mantivesse o juramento, ele sobreviveria às eliminatórias. E ele sobreviveu. Qual o sentido de ele sobreviver às eliminatórias se vai simplesmente morrer daqui a algumas semanas pela minha própria mão? Não posso recusar a ordem de Marcos, Caim. Eu jurei lealdade. Você me fez jurar lealdade. Você sabe quem vivia nessa casa? Helene Áquila. Mudando de assunto, é claro. Não é de espantar que Elias fica sempre tão irritado com os adivinhos. Eu me forço a olhar de volta. A casa é estranha. O máscara Laurent Marianos, sua esposa, Iná. O máscara Laurent Marianos, sua esposa, Iná. Caim afasta uma viga carbonizada com o pé e pega um cavalo de madeira toscamente entalhado. Seus filhos, Lúcia, Amara e Darian. Seus escravos eruditos. Um deles era Siard. Ele amava Darian como a um filho. Caim vira o cavalo e suavemente o devolve ao chão. Siard entalhou isso para o garoto há 2 meses, quando Darian fez 4 anos. Sinto um aperto no peito. O que aconteceu com ele? 5 dos escravos tentaram fugir quando os eruditos atacaram, com tochas e piche. Siard correu para salvar Darian. Ele o encontrou segurando seu cavalo, escondido debaixo da cama, aterrorizado, e o pegou, mas o fogo foi rápido demais. Eles morreram em pouco tempo, todos eles, mesmo os escravos que tentaram fugir. Por que você está me contando isso? Por que está me contando isso? Porque o Império está cheio de casas como esta, com vidas como essas. Você acha que a vida de Darian ou Siard vale menos, de alguma forma, que a de Elias? Não vale. Eu sei disso, Caim. Eu me sinto envergonhada que ele precise me lembrar do valor do meu próprio povo. Mas qual o sentido de tudo o que fiz na primeira eliminatória se Elias vai morrer de qualquer jeito? Caim joga toda a força de sua presença sobre mim, e eu me encolho. Você caçará, Elias. Você o encontrará, pois o que você aprender nessa jornada, sobre si mesma, sobre a sua terra, seus inimigos, esse conhecimento é essencial para a sobrevivência do Império, e para o seu destino. Sinto vontade de vomitar em meus pés. Eu confiei em você.
Acreditei em você, fiz o que você queria, e agora, para meu infortúnio, meus temores se tornaram realidade. Caçar Elias, matá-lo, nem a pior parte dos pesadelos. É o sentimento dentro de mim enquanto eu faço. É isso que torna os sonhos tão potentes, as emoções que revolvem em meu íntimo, satisfação enquanto atormento meu amigo, prazer com a risada de Marcos, parado ao meu lado, observando de maneira provadora. Não deixe que o desespero tome conta de você. A voz de Caim se suaviza. Siga sendo sincera com seu coração, e o império estará bem servido. O império, sempre o império. E Elias, e eu? O destino de Elias está nas mãos dele. Agora vamos, águia de sangue. Caim ergue a mão para minha cabeça como se oferecesse uma bênção. Isso é o que significa ter fé, acreditar em algo maior do que você mesma. Um suspiro me escapa e seco as lágrimas do rosto. Isso é o que significa acreditar. Gostaria que não fosse tão difícil. Observe quanto ele deriva para longe de mim, cada vez mais fundo nas ruínas da casa, finalmente desaparecendo atrás de uma coluna chamuscada. Não me dou o trabalho de segui-lo. Já sei que ele partiu. A caserna da Guarda Negra fica em uma parte da cidade dominada pelos mercadores. É um prédio comprido de pedra sem marcações, exceto por uma águia prateada de asas abertas gravada na porta. Assim que entro, a meia dúzia de máscaras para o que está fazendo e me saúda. Você. Olho para o guarda. Você. Olho para o guarda negro mais próximo. Vai encontrar o tenente Ferris Scandalan e o tenente Dex Atrius. Quando eles chegarem, providencie alojamento e armas para eles. Antes que o guarda chegue a acusar o recebimento da ordem, sigo para o próximo. Você, digo. Consiga-me cada relatório da noite em que Veturius escapou. Cada ataque, cada explosão, cada soldado morto, cada loja saqueada, cada relato de testemunha. Tudo. O que é o alojamento do Águia? Por aqui, senhora. O soldado aponta para uma porta negra no fim do aposento. O tenente Avitas Harper está lá dentro. Ele chegou agora há pouco. Avitas Harper, tenente Harper. Um calafrio percorre minha pele. Meu torturador, é claro. Ele também é membro da Guarda Negra. Malditos infernos, o que ele quer? O guarda negro parece surpreso por um momento. Ordens, acredito. O imperador o designou para sua força-tarefa. Você quer dizer a comandante o designou. Harper é o espião dela. Harper espera na minha escrivaninha, no alojamento do Águia de Sangue. Ele me saúda com uma indiferença perturbadora, como se não tivesse acabado de passar 5 dias em um calabouço me torturando. Harper. Eu me sento de frente para ele, a escrivaninha entre nós. Relatório. Ele não diz nada por um momento. Suspiro, em aberta irritação. Você foi designado para este destacamento, certo? Conte-me o que sabemos a respeito do paradeiro do traidor Veturius, tenente. Coloca o maior desdém possível na palavra. Ou você é tão ineficiente como caçador quanto é como interrogador? Harper não reage ao escárnio. Nós temos uma pista. Um máscara morto nos limites da cidade. Ele faz uma pausa. Águia de Sangue. Já escolheu sua força para essa missão? Você e outros 2, digo. Tenente Dex Atrius e Tenente Ferris Scandalan. Eles estão alistados na Guarda Negra hoje. Pediremos reforços conforme a necessidade. Não reconheço os nomes. Geralmente, Águia. Os alistados são escolhidos por Harper. Eu me inclino para a frente. Ele não terá controle sobre mim. Nunca mais. Eu sei que você é o espião da comandante. O imperador me contou. Não consigo me livrar de você. Mas isso não quer dizer que eu tenha de ouvi-lo. Como sua superiora, ordeno que você cale a boca sobre Ferris e Dex. Agora, repasse o que sabemos sobre a fuga de Veturius. Espero uma réplica. Em vez disso, recebo um dar de ombros, o que de certa forma me enfurece ainda mais. Harper detalha a fuga de Elias, os soldados que ele matou, os lugares em que foi visto na cidade. Ouço uma batida na porta em meio ao relatório, e para meu alívio, Dex e Ferris entram. O cabelo loiro de Ferris está uma bagunça e a pele escura de Dex coberta de cinzas. As capas chamuscadas e as armaduras ensanguentadas são testemunho de suas atividades nos últimos dias. Seus olhos se arregalam quando me veem, ferida, machucada. Um horror. Mas então, Dex dá um passo à frente. Águia de Sangue.
Ele me saúda e, apesar de minha situação, sorriu. Conforme confio em Dex para se lembrar do protocolo, mesmo diante dos restos estilhaçados de uma velha amiga. Por desinfernos, Aquila. Ferris está horrorizado. O que fizeram com você? Bem-vindos, tenentes, digo. Presumo que o mensageiro tenha lhes contado sobre a missão. Você deve matar Elias, diz Ferris. Hell, você está preparado para servir? É claro. Prossegue Ferris. Você precisa de homens em quem possa confiar. Mas eu o interrompo, temendo que ele fale algo que Harper possa relatar para o Imperador e a comandante. É o Tenente Avitas Harper, meu torturador e espião da comandante. Imediatamente, Ferris se cala. Harper também foi designado para esta missão, então tome cuidado com o que disserem perto dele, pois isso será reportado ao comandante e ao Imperador. Harper se mexe desconfortavelmente e um ímpeto de triunfo percorre meu corpo. Dex, digo. Um dos homens está trazendo os relatórios da noite em que Elias escapou. Você era o tenente dele. Procure alguma coisa que possa ser relevante. Ferris, você vem comigo. Harper e eu temos uma pista fora da cidade. Eu me sinto agradecido que meus amigos aceitem minhas ordens estoicamente, que o treinamento pelo qual passaram mantenha o rosto inexpressivo deles. Dex pede licença e Ferris o segue para providenciar nossos cavalos. Harper se levanta, a cabeça inclinada enquanto me olha. Não consigo ler sua expressão. Curiosidade, talvez. Ele enfia a mão no bolso e fico tensa, lembrando da soqueira de bronze que usou durante meu interrogatório. Mas ele apenas tira um anel masculino, pesado, prateado e gravado com um pássaro de asas abertas, o bico escancarado em um guincho, o anel de ofício do Águia de Sangue. É seu agora. Ele mostra uma corrente, caso seja grande demais. É grande demais, mas um joalheiro pode arrumar isso. Talvez ele espere que eu lhe agradeça. Em vez disso, pega o anel, ignora a corrente e o deixa a passos largos. O máscara morto nas planícies secas além de serra parece um início promissor. Não há rastros, não houve emboscada, mas no momento em que vejo o corpo pendurado em uma árvore trazendo claros sinais de tortura, sei que Elias não o matou. Veturius é um máscara, águia de sangue, treinado pela comandante. Diz Harper, enquanto nos dirigimos de volta à cidade. Ele não é um carniceiro como todos nós. Veturius não deixa um corpo a céu aberto, diz. Veturius não deixa um corpo a céu aberto, diz Ferris. Quem quer que tenha feito isso, queria que o corpo fosse encontrado. Por que fazer isso se ele não nos quer em seu rastro? Para nos despistar? Diz Harper. Para nos mandar para o oeste em vez de para o sul. Enquanto eles discutem, medito a respeito da questão. Eu conheço o Máscara. Ele era um dos 4 ordenados a guardar Elias em sua execução, Tenente Cassius Pretorius, um predador doente com um gosto por meninas novas. Ele cumpriu uma temporada em Blackcliff como centurião de combate. Eu tinha 14 anos na época, mas mantinha uma mão na adaga quando ele estava por perto. Marcos mandou para Calf por 6 meses os outros 3 máscaras que guardavam Elias, como punição por perdê-lo. Por que não Cassius? Como ele terminou desse jeito? Minha mente salta para a comandante, mas isso não faz sentido. Se Cassius a tivesse incomodado, ela torturaria e o mataria publicamente, ainda mais para incrementar sua reputação. Sinto um comichão no pescoço, como se estivesse sendo observada. Sopraninho. A voz é distante, levada pelo vento. Giro em minha cela. O deserto está vazio, exceto por um arbusto seco. A voz é distante, levada pelo vento. Giro em minha cela. O deserto está vazio, exceto por um arbusto seco que passa rolando. Ferris e Harper reduzem a marcha dos cavalos e olham para trás, como se me dissessem: Vamos, Aquila, não foi nada. O dia seguinte da caçada é igualmente inútil, assim como o próximo. Dex não encontra nada nos relatórios. Corredores e mensagens de tambores trazem pistas falsas. 2 homens mortos em nave 1, e uma testemunha jura que Elias é o assassino. Um marcial e uma erudita supostamente registrados em uma
Estalagem, como se Elias fosse tolo a ponto de se registrar em uma maldita estalagem. Ao final do terceiro dia, estou exausta e frustrada. Marcos já enviou 2 mensagens, demandando saber se fiz algum avanço. Devo dormir na caserna da Guarda Negra, como fiz nas últimas 2 noites, mas estou cansada da caserna e particularmente cansada de sentir que Harper está relatando cada movimentação minha para Marcos e a comandante. É quase meia-noite quando chego à Vila Áquila, mas as luzes da casa brilham e dezenas de carruagens se alinham na estrada do lado de fora. Pego a entrada dos escravos para evitar a família e dou de cara com Liv, supervisionando um jantar tardio. Ela suspira diante de minha expressão. Entro pela janela. Os tios pegaram o andar de baixo. Eles vão querer falar com você. Os tios, irmãos e primos do meu pai, lideram as principais famílias da Gens Áquila. Bons homens, mas muito falantes. Onde está a mãe? Com as tias, tentando controlar a histeria delas. Liv ergue uma sobrancelha. Elas não estão contentes com a aliança Áquila-Farrar. O pai me pediu para servir o jantar. Então ela pode ouvir e aprender. Lívia, diferentemente de Hannah, se interessa pela condução da Gens. Meu pai não é tolo. Ele sabe como essa habilidade pode ser valiosa. Enquanto deixa a cozinha pelas portas dos fundos, Liv diz: Cuidado com Hannah. Ela está agindo de modo estranho, presunçosa, como se soubesse de algo que não sabemos. Reviro os olhos, como se fosse possível Hannah saber de algo que me interesse. Salto para as árvores que se retorcem em direção à minha janela. Entrar e sair furtivamente. Mesmo machucada, não é nada. Eu costumava fazer isso regularmente durante minhas folgas para me encontrar com Elias. Embora jamais pela razão que eu queria. Enquanto me balanço para dentro do meu quarto, eu me repreendo. Ele não é Elias. Ele é o traidor Vetúrios. E vou ter que alcançá-lo. E você tem que alcançá-lo. Talvez, se eu continuar repetindo essas palavras, elas deixem de doer. Sopraninho. Meu corpo inteiro adormece com a voz, a mesma que eu ouvi no deserto. Esse movimento de choque é minha ruína. Uma mão tapa minha boca e um suspiro soa em meu ouvido. Eu tenho uma história para te contar. Ouça com atenção. Talvez você aprenda algo que vale a pena. Eu tenho uma história para te contar. Ouça com atenção. Talvez você aprenda algo que vale a pena. Mulher, mãos fortes, bastante calosas, nenhum sotaque. Eu me movo para afastá-la, mas o aço firme contra minha garganta me detém. Penso no corpo do Máscara lá no deserto. Quem quer que seja, ela é letal e não tem medo de me matar. Era uma vez, diz a voz estranha, uma garota e um garoto que tentaram escapar de uma cidade de chamas e terror. Nessa cidade, eles encontraram a salvação meio tocada pela sombra, e ali esperava uma diaba de pele prateada, com um coração tão negro quanto a casa dela. Eles a combateram sob um pináculo insone de sofrimento. Eles a derrubaram e escaparam vitoriosos. Uma bela história, não é? Minha captora aproxima o rosto do meu ouvido. A história acontece na cidade Sopraninho. Ela diz: Encontre a história e você encontrará Elias Vetúrios. A mão sobre minha boca se afasta assim como a lâmina. Eu me volto para ver a figura que atravessa correndo o quarto. Espere! Viro e ergo as mãos para o ar. A figura para. O Máscara morto no deserto. Você fez aquilo? Uma mensagem para você, Sopraninho. Diz a mulher com uma voz rouca. Para que você não seja burro o suficiente para lutar comigo. Não se sinta mal por isso. Ele era um assassino e um estuprador. Ele merecia morrer. Ah, ela inclina a cabeça. A garota, Laia, não toque nela. Se algo acontecer com ela, não há força nesta terra que me impeça de arrancar as suas tripas. Lentamente. Então, ela se move de novo. Dou um salto e desembainho minha lâmina. Tarde demais. A lâmina já passou pela janela. A mulher já passou pela janela aberta e corre pelo topo dos telhados. Mas não antes que eu consiga ver seu rosto de relance, endurecido pelo ódio, impossivelmente desfigurado e instantaneamente reconhecível. A escrava da comandante, que supostamente está morta, a que todos chamavam de cozinheira.
12. Laia. Quando Elias me acorda na manhã seguinte após deixarmos o poleiro, minhas mãos estão úmidas. Mesmo na escuridão anterior ao amanhecer, vejo o sangue do tribal escorrendo por meus braços. Elias, seco a palma das mãos freneticamente em minha túnica. O sangue, ele não sai. Está em Elias também. Você está coberto, Laia. Ele está ao meu lado em um instante. É só a serração. Não. Está por toda parte. Morte por toda parte. Elias pega minhas mãos, segurando-as contra a luz indistinta das estrelas. Olhe. A serração se acumula sobre a pele. A realidade finalmente se firma enquanto ele me coloca de pé. Foi só um pesadelo. Precisamos nos mexer. Ele anui para o... Precisamos nos mexer. Ele anui para o campo rochoso, mal visível através das árvores, 100 metros à frente. Tem alguém ali. Não vejo nada nos juts. Tampouco ouço qualquer coisa além do ranger de galhos no vento e o cantarolar dos pássaros mais madrugadores. Ainda assim, meu corpo dói de tensão. Soldados? Sussurro. Ele balança a cabeça. Não tenho certeza. Vi um brilho de metal. Armadura, ou talvez uma arma. Definitivamente alguém está nos seguindo. Diante da minha inquietação, ele me oferece um sorriso rápido. Não fique tão preocupada. A maioria das missões são bem-sucedidas. A maioria das missões bem-sucedidas não passa de uma série de desastres por pouco evitados. Se eu achava que o ritmo de Elias ao deixar o poleiro era intenso, estava equivocada. O Teles já quase recuperou sua antiga força. Em minutos, deixamos o campo rochoso para trás e abrimos caminho pelas montanhas, como se o próprio portador da noite estivesse em nossos calcanhares. O terreno é traiçoeiro, marcado por ravinas e regatos transbordando de água. Logo percebo que preciso de toda a minha concentração apenas para acompanhar Elias, o que não é algo ruim, depois do que aconteceu com Chicat, depois de saber o que a comandante fez com Elias. Não quero nada mais do que empurrar minhas memórias para um canto escuro da mente. Uma vez mais, Elias observa a trilha às nossas costas. Ou nós os despistamos, ele diz, ou eles estão sendo hábeis em se manter escondidos. Acho que é o segundo caso. Elias fala pouco, uma tentativa presumo de manter distância, para me proteger. Parte de mim compreende seu raciocínio, o respeito até, mas ao mesmo tempo sinto profundamente a perda de sua companhia. Nós escapamos de Serra juntos, combatemos os espectros juntos. Eu cuidei dele quando ele foi envenenado. Vovó costumava dizer que ficar ao lado de alguém nos maus momentos cria um laço, um sentimento de obrigação que é menos um peso e mais um presente. Eu me sinto unida a Elias agora, e não quero que ele me deixe de fora. A meio caminho do segundo dia, o céu se abre e somos levados por uma enxurrada. O ar da montanha fica frio, e nosso ritmo desacelera a ponto de eu querer gritar. Cada segundo parece uma eternidade que devo passar com pensamentos que desejo desesperadamente suprimir. A comandante envenenando Elias, Chicat morrendo, Darren em Calf, sofrendo nas mãos do infame diretor da prisão. Morte por toda parte. Uma marcha forçada na chuva congelante de deixar os ossos dormentes simplifica a vida. Após 3 semanas, meu mundo se restringe a sugar a respiração seguinte, me forçando a dar o próximo passo e encontrar forças para repetir o processo. Quando a noite cai, Elias e eu desmoronamos, exaustos, encharcados e tremendo. De manhã, sacudimos o gelo de nossa túnica e começamos de novo. Apertamos o passo agora, tentando recuperar o sono. Quando finalmente descemos das elevações mais altas, a chuva nos deixa. Uma cerração fria cai sobre as árvores, pegajosa como uma teia de aranha. Minhas calças estão rasgadas nos joelhos, minha túnica em farrapos. Estranho, murmurou Elias. Jamais vi um tempo assim tão perto das terras tribais. Nosso ritmo cai para um passo arrastado e quando falta ainda 1 hora para o pôr do sol, Elias caminha mais devagar ainda. Não faz sentido seguir nessa moleza. Ele diz, devemos chegar a Nur amanhã. Vamos encontrar um lugar para acampar. Não.
Parar vai me dar tempo para pensar, para lembrar. Não está nem escuro ainda, digo. E quanto às pessoas que estão nos seguindo, certamente podemos. Elias me olha com seriedade. Nós vamos parar. Ele diz. Não vi nenhum sinal dos nossos seguidores em dias. A chuva finalmente passou. Precisamos de descanso e uma refeição quente. Minutos mais tarde, ele vê uma nascente. Só consigo discernir um amontoado de rochedos monolíticos sobre ela. A pedido de Elias, começa a acender uma fogueira enquanto ele desaparece por trás de um dos rochedos. Ele some por um longo tempo e quando retorna está de barba feita. Se lavou e trocou de roupa. Tem certeza de que é uma boa ideia? Cuidei do fogo até ele se transformar em uma chaminha respeitável, mas espio a mata nervosamente. Se nossos seguidores ainda estiverem por aí, se virem a fumaça, Hannah mascara a fumaça. Ele anui para um dos rochedos e faz uma avaliação rápida de mim. Tem uma fonte ali. Você devia ir se lavar. Vou arrumar algo para comermos. Meu rosto enrubesce. Sei como devo parecer. Roupas rasgadas, coberta de lama até os joelhos, arranhões no rosto, cabelos descuidados e despenteados, cheirando a terra e folhas encharcadas. Na fonte, tiro minha túnica rasgada e nojenta, usando o único canto limpo para me esfregar. Encontro uma mancha de sangue seco, de chicata. Rapidamente jogo a túnica fora. Não pense nisso, Laia. Espia atrás de mim, mas Elias se foi. A parte de mim que não consegue esquecer a força de seus braços e o calor de seus olhos durante a dança no Festival da Lua gostaria que ele tivesse ficado, olhado, oferecido o conforto de seu toque. Seria uma distração bem-vinda sentir o calor de suas mãos sobre minha pele. Meu cabelo seria um presente. Uma hora mais tarde estou esfregada e vestida com roupas limpas, embora úmidas. Minha boca se enche de água com o cheiro de coelho assado. Espero que ele se levante no instante em que apareço. Se não estamos caminhando ou comendo, ele está patrulhando. Mas hoje ele anui para mim, então me ajeito ao seu lado, o mais próximo possível do fogo, e penteio os nós dos cabelos. Elias aponta para meu bracelete. É bonito. Minha mãe me deu, pouco antes de morrer. Esse desenho, sinto que já ouvi antes. Elias inclina a cabeça. Posso? Vou tirar o bracelete, mas paro. Uma relutância singular surgindo em mim. Não seja ridícula, Laia. Ele vai devolver imediatamente. Só por um minuto, está bem? Passo o bracelete para Elias, nervoso enquanto ele revira nas mãos, examinando o padrão pouco visível sobre as manchas. Prata, ele diz. Você acha que a criatura sobrenatural podia senti-lo? Os Zephyrids e os espectros ficavam pedindo por prata. Não faço ideia. Eu o pego rapidamente quando Elias me devolve o bracelete, e meu corpo inteiro relaxa quando toco. Mas eu preferiria morrer a abrir mão dele. Foi a última coisa que minha mãe me deu. Você tem algo do seu pai? Nada. Elias não sou amargo, nem mesmo o nome. Mas não tem problema. Quem quer que ele tenha sido, não acho que foi uma boa pessoa. Por quê? Você é bom, e não herdou isso da comandante. O sorriso de Elias é triste. É só um palpite. Ele cutuca o fogo com o graveto. Laia. Diz ternamente. Nós precisamos falar sobre isso. Ah, céus. Falar sobre o quê? O que quer que esteja te incomodando. Posso tentar adivinhar, mas talvez seja melhor você me contar. Você quer falar agora? Depois de semanas sem nem olhar para mim? Eu olho para você. Sua resposta é rápida, sua voz baixa, mesmo quando não deveria. Então, por que você não disse nada? Você acha que eu sou horrível? Pelo que aconteceu com Chicat? Eu não queria. Engasgo o restante das palavras. Elias larga o graveto e se aproxima. Sinto seus dedos no meu queixo e me obrigo a olhar para ele. Laia, eu sou a última pessoa que vai te julgar por matar em defesa própria. Olhe para o que eu sou. Olhe para a minha vida. Eu te deixei sozinho porque achei que você poderia encontrar consolo na solidão. Quanto a não olhar para você, eu não quero te magoar. Vou estar morto em poucos meses. Em torno de 5 se tiver sorte. É melhor eu me manter distante. Nós dois sabemos disso. Tanta morte, digo. Está por toda parte. Qual o sentido então de viver? Será que eu vou escapar dela um dia? Em poucos meses você vai estar
Não consigo dizer as palavras. Ishikata. Ele ia me matar. E então... Então ele estava morto. O sangue dele era tão quente e ele parecia vivo, mas suprimo calafrio e indireito às costas. Não importa. Estou deixando que isso leve o que há de melhor em mim. Suas emoções te tornam humana, diz Elias. Mesmo os desagradáveis têm um sentido. Não as guarde em um canto. Se você ignorá-las, elas só vão ficar mais fortes e iradas. Um caroço cresce em minha garganta, insistente e dilacerante como um uivo preso dentro de mim. Elias me puxa para um abraço, e quando me inclino em seu ombro, o som sufocado emerge, algo entre um grito e um choro, algo animal e estranho, frustração e medo pelo que está por vir, ódio por me sentir sempre como se estivesse a ponto de me frustrar, terror por pensar que jamais verei meu irmão de novo. Após um longo tempo, me afasto. O rosto de Elias é triste quando o encaro. Ele seca minhas lágrimas. O cheiro dele se derrama sobre mim. Eu o respiro. A expressão aberta em seu rosto desaparece. Praticamente o vejo erguendo um muro. Ele deixa cair os braços e vai para trás. Por que você faz isso? Tento conter minha expressão, mas fracasso. Você se fecha. Me deixa de fora porque não quer que eu me aproxime. E quanto ao que eu quero? Você não vai me machucar, Elias. Ou sim? Ele diz. Confie em mim. Não confio. Não em relação a isso. Desafiadoramente, eu me aproximo dele. Ele cerra o queixo, mas não se mexe. Sem desviar o olhar, leva uma mão hesitante até sua boca. Aqueles lábios curvos como se sempre estivessem sorrindo, mesmo quando seus olhos estão acesos de desejo, como agora. Essa é uma má ideia. Ele sussurra. Estamos tão próximos que consigo ver um longo cílio pousar em seu rosto. Consigo ver as insinuações de azul em seu cabelo. Então por que você não está me pedindo? Porque eu sou um tolo. Respiramos a respiração um do outro e à medida que o corpo dele relaxa e suas mãos finalmente deslizam em torno das minhas costas, fecho os olhos. Então ele as congela. Meus olhos se abrem imediatamente. A atenção dele está fixa na linha de árvores. Um segundo mais tarde, ele está de pé, puxando suas cimitarras em um movimento fluido. Eu me levanto, como posso. Laia. Ele as dá a volta em mim. Nossos seguidores nos alcançaram. Se escondendo nos rochedos. E sua voz assume uma súbita nota de comando enquanto seu olhar cruza com o meu. Se alguém se aproximar, lute com tudo que você tem. Saco minha faca e corro atrás dele, tentando ver o que Elias vê, ou ouvir o que ele ouve. A floresta à nossa volta está em silêncio. Zin. Uma flecha voa através das árvores, direto no coração de Elias. Ele a bloqueia com o safanão de uma cimitarra. Outro míssil é lançado zunindo. Zin. E mais outro, e mais outro. Elias bloqueia todos eles até que uma floresta de flechas quebradas se amontoa aos seus pés. Eu posso passar a noite fazendo isso, ele diz, e sinto um sobressalto, pois sua voz é despida de emoção. A voz de um máscara. Deixa a garota ir. Alguém rosna das árvores. E siga seu caminho. Elias olha de relance para mim, com uma sobrancelha erguida. Amigo seu? Balanço a cabeça. Não tenho muitos. Uma figura deixa as árvores, vestida de preto, coberta por um capuz pesado, uma flecha armada no arco. A névoa pesada. Na névoa pesada não consigo distinguir seu rosto, mas algo a respeito dela é familiar. Se você está aqui pela recompensa, Elias começa, mas o arqueiro o interrompe. Não estou. Dispara. Estou aqui por ela. Bem, você não pode tê-la, diz Elias. Você pode seguir desperdiçando flechas ou podemos lutar. Rápido como um chicote, ele vira uma de suas cimitarras e oferece para o homem com uma arrogância tão descarada e insultante que faz uma careta. Se nosso agressor estava bravo antes, está furioso agora. O homem deixa cair o arco, encarando-nos por um segundo antes de balançar a cabeça. Ela estava certa. Ele diz, com uma voz vazia. Ele não te capturou. Você o seguiu por vontade própria. Ah, céus, eu sei quem ele é agora. É claro que sei. Ele empurra o capuz para trás, o cabelo se despejando como chamas. Kenan.
13. Elias. Quando tento decifrar como e por que o ruivo do Festival da Lua nos rastreou durante todo o caminho através das montanhas, outra figura sai se arrastando da mata, o cabelo loiro preso em uma trança bagunçada, o rosto e o tapa-olhos sujos de terra. Ela já era magra quando vivia com a comandante, mas agora parece beirar a inanição. Rizzy? Elias! Ela me cumprimenta com um sorriso abatido. Você está... bem esbelto? Ela franze o senho enquanto assimila minha aparência alterada pelo veneno. Laia passa por mim e um grito irrompe de sua garganta. Ela lança um braço em torno do ruivo, outro em torno de sua ex-escrava outro em torno da ex-escrava da comandante e os derruba em uma pilha, rindo e chorando ao mesmo tempo. Céus, Kenan, Izzy, vocês estão bem? Vocês estão vivos? Vivos? Sim. Izzy lança um olhar para o ruivo. Só não sei se bem. O seu amigo aqui nos fez caminhar em um ritmo cruel. O ruivo não reage a ela e mantém um olhar fixo em mim. Elias. Laia percebe o olhar intenso e se levanta, limpando a garganta. Você conhece a Izzy. Este é o Kenan. Um amigo. Ela diz amigo como se não tivesse certeza se a descrição é precisa. Kenan, este é... Eu sei quem ele é. O ruivo a interrompe e contém a vontade de socá-lo por ter feito isso. Nocautear o amigo dela 5 minutos após conhecê-lo. Elias. Nada bom para manter a paz. O que eu quero entender, pelos céus, continuou o ruivo, é como você foi acabar com ele. Como você pôde... Por que não sentamos? Izzy ergue a voz e desaba perto do fogo. Eu me sento ao lado dela, mantendo um olho em Kenan, que agora trouxe Laia para o seu lado e fala com ela urgentemente. Observa seus lábios. Ele diz que vai acompanhá-la até Calf. É uma ideia terrível. E uma ideia que terei de vetar, porque se Laia e eu chegarmos seguramente a Calf é algo quase impossível, esconder 4 pessoas é insanidade. Me diga que tem algo para comer, Elias, Izzy diz baixinho. Talvez Kenna consiga viver de sua obsessão, mas eu não faço uma boa refeição há semanas. Eu lhe ofereço os restos da minha lebre. Desculpe, não sobrou muito, digo. Posso pegar outra para você. Mantenho a atenção em Kenan, desembainhando pela metade minha cimitarra, à medida que ele fica mais e mais agitado. Ele não vai machucar a Laia? Diz Izzy. Pode relaxar. Como você sabe? Você devia ter visto quando ela descobriu que ela tinha ido embora com você. Izzy dá uma mordida na lebre e estremece. Achei que ele iria matar alguém, eu, na realidade. A Laia me cedeu o lugar dela em um barco e disse que Kenan me encontraria depois de 2 semanas, mas ele chegou a mim um dia depois de eu ter deixado Serra. Talvez ele tivesse um palpite, não sei. No fim ele se acalmou, mas não acho que tenha dormido desde então. Uma vez ele me escondeu em uma casa segura em um vilarejo e ficou fora o dia inteiro procurando informações. Qualquer coisa que pudesse nos levar até vocês. Ele só conseguia pensar em como chegar até ela. Então ele está apaixonado. Maravilhoso. Quero fazer mais perguntas, como se Izzy acha que Laia sente o mesmo, mas segura a língua. O que quer que exista entre os dois não me diz respeito. Enquanto vasculha a mochila em busca de mais alimento para Izzy, Laia se senta perto do fogo. Kenan a segue. Ele parece terrivelmente irado, o que tomo como um bom sinal. Espero que Laia tenha dito a ele que está tudo bem e que ele pode voltar a ser um rebelde. O Kenan vai nos acompanhar, diz Laia. Maldição. E a Izzy? Também, diz a erudita. É o que uma amiga faria. Laia. Além disso, eu não tenho para onde ir. Não sei se é uma boa ideia. Modero minhas palavras. Só porque Kenan está ficando de cabeça quente não quer dizer que eu tenha de agir como um idiota. Colocar 4 pessoas em Calf. Kenan bufa. De maneira pouco surpreendente, seu punho está cerrado sobre o arco. Estampado no rosto o desejo de atravessar uma flecha em minha garganta. Laia e eu não precisamos de você. Você queria se ver livre do Império, certo? Então aproveite. Deixe o Império. Vá. Não posso. Tiro minhas facas e começo a afiá-las. Fiz uma promessa a Laia. Um máscara que cumpre suas promessas. Essa eu gostaria de ver. Então,
Olhe com atenção. Calma, Elias. Escute. Digo. Eu compreendo que você quer ajudar, mas levar mais gente junto só complica. Não sou uma criança de quem você precisa cuidar, Marcial. Rosna Cannon. Eu te segui até aqui, não foi? Pois bem. Como você nos seguiu? Mantenho meu tom educado, mas ele age como se tivesse acabado de ameaçar seus filhos que ainda nem nasceram. Isso aqui não é uma sala de interrogatório, Marcial. Ele diz. Você não pode me forçar a dizer nada. Léa suspira. Cannon, não precisa ficar nervosinho. Abro um largo sorriso para ele. Não seja idiota, Elias. É sua curiosidade profissional. Se você nos seguiu, outra pessoa pode fazer o mesmo. Ninguém nos seguiu, diz Cannon, entre dentes. Céus, ele vai moê-los em pedaços se eu continuar com isso. E não tive dificuldades em encontrar você, ele continua. Rastreadores rebeldes são tão bons quanto qualquer máscara, melhores até. Minha pele formiga. Bobagem. O máscara pode rastrear um lince pelos chutes, e tal habilidade é desenvolvida em uma década de treinamento. Jamais ouvi falar de um rebelde que pudesse fazer o mesmo. Esqueça tudo isso. Izzy interrompe a tensão. O que vamos fazer? Encontrar um lugar seguro para você, diz Cannon. Então Laia e eu vamos até Calf resgatar Darren. Mantenha os olhos fixos no fogo. Como vocês vão fazer isso? Não é preciso ser um máscara assassino para saber como entrar clandestinamente em uma prisão. Considerando que vocês não conseguiram tirar Darren da prisão central quando ele estava lá, digo. Ouso discordar. É 100 vezes mais difícil fugir de Calf, e vocês não conhecem o diretor como eu conheço. Quase digo algo a respeito dos experimentos de arrepiar do velho, mas me contenho. Darren está nas mãos do monstro, e não quero assustar Laia. Cannon se vira para ela. Quanto ele sabe? Sobre mim. Sobre a rebelião. Laia se remexe desconfortavelmente. Ele sabe de tudo, diz por fim. E não vamos sem ele. O rosto dela assume uma expressão severa e ela encontra o olhar de Cannon. Elias conhece a prisão e pode nos ajudar a entrar. Ele trabalhou como guarda lá. Ele é um maldito marcial, Laia, diz Cannon. Céus, você tem ideia do que eles estão fazendo com a gente agora? Arrebanhando eruditos aos milhares. Aos milhares. Alguns são escravizados, mas a maioria é assassinada. Por causa de uma rebelião, os marciais estão assassinando cada erudito em quem conseguem botar as mãos. Eu me sinto doente. É claro que eles estão. Marcos está no comando e a comandante odeia eruditos. A revolução é a desculpa perfeita para ela exterminá-los, como sempre quis. Laia empalidece e olha para a amiga. É verdade, sussurra Izzy. Nós ouvimos falar que os rebeldes mandaram os eruditos que não estavam planejando lutar deixarem Serra, mas muitos não fizeram isso. Os marciais foram atrás deles e mataram todos. Nós mesmos quase fomos pegos. Cannon se vira para Laia. Eles não tiveram piedade alguma com os eruditos, e você quer trazer um deles com a gente? Se eu não soubesse como entrar em Calf, tudo bem, mas eu posso fazer isso, Laia. Eu juro. Não precisamos de um máscara. Ele não é um máscara. Izzy se manifesta, e escondo minha surpresa, considerando a forma como minha mãe a tratou. Ela é a última pessoa que espero que me defenda. Izzy dá de ombros diante da expressão incrédula de Cannon. Não mais, de qualquer forma. Ela se encolhe um pouco sob o olhar sombrio que Cannon a lança, e minha ira é inflamada. Só porque ele não está usando a máscara, diz Cannon. Não quer dizer que a deixou para trás. Muito justo. Cruza um olhar com o dele e enfrento sua fúria com um frio distanciamento. Um dos truques mais exasperantes de minha mãe. Foi o máscara em mim que matou os soldados e nos tirou da cidade. Eu me inclino para a frente. E é o máscara em mim que vai levar a Laia até Calf para tirarmos Darren de lá. Ela sabe disso. Foi por isso que ela me libertou em vez de fugir com você. Se os olhos do ruivo pudessem queimar, eu estaria a meio caminho do 10º poço dos infernos a essa altura. Parte de mim ficou satisfeita, então vejo de relance o rosto de Laia e me sinto imediatamente envergonhado. Ela olha para mim e para o ruivo alternadamente, incerta e angustiada. Não faz sentido brigarmos, eu me esforço a dizer. Mais importante ainda, isso não cabe a nós. Essa missão não é nossa, ruivo.
Eu me viro para Laia. Me diga o que você quer fazer. A expressão grata que surge em seu rosto quase compensa o fato de que provavelmente terei de suportar esse rebelde idiota até o veneno me matar. Será que ainda conseguimos seguir nosso caminho para o norte com a ajuda das tribos se formos em 4 pessoas? Será possível? Eu a olho fixamente através do fogo para seus olhos dourados, como tentei não fazer durante dias. Quando faço, lembro por que não olhei. O fogo que há nela, sua determinação fervorosa, calam fundo em meu âmago, em uma parte de mim enclausurada e desesperada para se libertar. Um desejo visceral por ela toma conta de mim, e esqueço Izzy e Cannon. Sinto uma ferroada no braço, súbita e pronunciada, um lembrete da tarefa que tem em mãos. Convencer Afia a esconder Laia e a mim já vai ser bem difícil, mas um rebelde, 2 escravas fugidas e o criminoso mais procurado do Império? Eu diria que é impossível, porém a comandante expulsou essa palavra de mim em treinamento. Você tem certeza de que é isso que quer? Procuro algum sinal de dúvida, medo ou incerteza em seus olhos, mas tudo que vejo é aquele fogo por 10 infernos. Sim, tenho certeza. Então vou encontrar uma maneira. Naquela noite visito a apanhadora de almas. E eu me vejo andando ao lado dela em um caminho exíguo através da mata do lugar de espera. Ela está de vestido solto e sandálias e parece imune ao gelado ar de outono. As árvores à nossa volta são retorcidas e antigas. Figuras translúcidas esvoaçam entre os troncos. Algumas não passam de fogos fatos, esbranquiçados, enquanto outras são mais inteiramente formadas. Em determinado ponto, tenho certeza de que vejo Tristas, seus traços contorcidos de ira, mas ele desaparece um momento depois. Os sussurros das figuras são suaves, fundindo-se em uma corrente de murmúrios. Então é isso? Perguntou a apanhadora de almas. Achei que tivesse mais tempo. Estou morto? Não. Seus olhos ancestrais avaliam meu braço. Neste mundo, ele está intacto, imaculado. O veneno avança, mas lentamente. Por que estou de volta aqui? Não quero que as convulsões comecem de novo. Não a quero me controlando. Não posso ficar. Sempre tantas perguntas com você, Elias. Ela sorri. No sono, os humanos passam ao largo do lugar de espera e não entram. Mas você tem um pé no mundo dos vivos e o outro no mundo dos mortos. Usei isso para chamá-lo aqui. Não se preocupe, Elias. Não vou segurá-lo por muito tempo. Uma das figuras nas árvores voeja para perto. Uma mulher tão esmaecida que não consigo ver seu rosto. Ela espia através dos galhos, olha debaixo dos arbustos. Sua boca se move como se estivesse falando sozinha. Você consegue ouvi-la? Pergunta a apanhadora de almas. Tento ouvir além dos sussurros dos outros fantasmas, mas há muitos deles. Balanço a cabeça, e o rosto da apanhadora de almas detém algo que não consigo decifrar. Tente de novo. Fecho os olhos desta vez e me concentro na mulher. Apenas na mulher. Não consigo encontrar onde não se esconda amor. Ela está. Abro os olhos e os murmúrios dos outros abafam a voz dela. Ela está procurando algo. Alguém, me corrige a apanhadora de almas. Ela se recusa a seguir em frente. Já se passaram décadas. Ela machucou alguém há muito tempo. Embora não tivesse intenção, eu acho. Um lembrete não tão sutil do pedido da apanhadora de almas na última vez em que a vi. Estou fazendo como você pediu, digo. Estou mantendo distância de Laia. Muito bem, Vetúrios. Eu odiaria ter de feri-lo. Um calafrio sobe por minha espinha. Você pode fazer isso? Posso fazer um bom número de coisas. Talvez eu mostre a você antes do seu fim. Ela coloca a mão em meu braço e ele queima como fogo. Quando acordo, ainda está escuro e meu braço dói. Enrolo a manga para cima, esperando ver a pele cicatrizada e nodosa onde estava meu ferimento. Mas a ferida que sarou dias atrás está aberta e sangrando agora. XIV. Helene. 2 semanas antes. Você está maluca? Diz Ferris, enquanto ele, Tex e eu olhamos fixamente para os rastros na terra atrás do armazém. Acredito nele até certo ponto, mas rastros
Não mentem, e esses contam uma história e tanto. Uma batalha, um oponente grande, um pequeno. O pequeno quase levou a melhor em relação ao grande, até que foi derrubado. Pelo menos é isso que presumo. Tendo em vista que não há um corpo por perto. O oponente grande e uma companhia arrastaram o oponente pequeno para dentro do armazém e escaparam a cavalo pelo portão na parede dos fundos. O cavalo tinha o lema da Gens Vetúria gravado na ferradura, sempre vitorioso. Relembra a história esquisita da cozinheira. Eles a derrubaram e escaparam vitoriosos. Mesmo tendo se passado dias, os rastros são claros. Ninguém mexeu nesse lugar. É uma armadilha. Ferris ergue sua tocha para diminuir os cantos sombreados do terreno vazio. Aquela doida da cozinheira estava tentando fazer com que você viesse aqui para nos pegar em uma emboscada. É um enigma, digo. E sempre fui bom em desvendar enigmas. Este me tomou mais tempo do que a maioria, passaram-se dias desde a visita da cozinheira. Além disso, uma velha alquebrada contra 3 máscaras não é realmente uma emboscada. Ele deu um susto em você, não deu? A franja alada de Ferris desponta em um tufo. Como sempre, acontece quando ele está agitado. Por que ela ajudaria mesmo? Você é uma máscara. Ela é uma escrava fugida. Ela não tem carinho algum pela comandante e aponta para o chão. Não há dúvida de que a comandante está escondendo alguma coisa. Além disso, não há nenhuma emboscada à vista. Dex se vira para a porta na parede atrás de nós, mas há a salvação, meio tocada pela sombra. A porta fica voltada para leste. Só fica na sombra metade do dia. Há nulo na direção da fornalha. E ao pináculo insone de sofrimento. A maioria dos eruditos que trabalham lá nasce e morre em sua sombra. Mas esses rastros, começa Ferris. Existem apenas 2 diabas de pele prateada no Império, digo, e uma delas estava sendo torturada por Avitas Harper aquela noite. Harper, desnecessário dizer, não foi convidado para este breve passeio. Examina os rastros de novo, porque a comandante não trouxe reforços. Porque ela não disse para ninguém que viu Elias aquela noite. Preciso falar com Caris, digo, descobrir se essa é uma péssima ideia. Manifesta-se uma voz conciliadora da escuridão atrás de mim. Tenente Harper cumprimenta o espião, encarando Dex enquanto faço. Ele faz uma careta. O belo rosto constrangido. Ele deveria se certificar de que Harper não nos seguisse. Escondendo-se nas sombras como sempre. Suponho que contará a ela tudo sobre isso, não é? Não preciso. Você vai se entregar quando perguntar a respeito. Se o comandante tentou esconder o que aconteceu aqui, há uma razão. Nós devíamos descobrir o que é antes de revelar que a estamos investigando. Ferris bufa e Dex revira os olhos. É óbvio, idiota. É isso que vou fazer. Mas Harper não precisa saber disso. Na realidade, quanto mais estúpida ele pensar que sou, melhor. Ele pode dizer à comandante que não representa uma ameaça a ela. Não existe nós, Harper. Dou duas costas para ele. Dex, confira os relatórios daquela noite. Veja se há alguém por aqui que tenha visto algo. Ferris, você e Harper rastreiem o cavalo. Ele provavelmente é negro ou castanho. E com pelo menos 17 palmos. Gwen não gostava de variedade em seus estábulos. Não vamos rastrear o cavalo. Nós vamos rastrear o cavalo, diz Harper. Deixa o comandante, Águia. Eu ignoro. Pulo em minha cela e parto para a Vila Vetúria. Ainda não é meia-noite quando chego à mansão Vetúria. Há muito menos soldados aqui do que quando a visitei alguns dias atrás. Ou o imperador encontrou outra residência ou ele está fora, provavelmente em um bordel ou por aí, matando crianças para se divertir. Enquanto me acompanham pelos arredores familiares, eu me pergunto a respeito dos pais de Marcos. Nem ele nem Zack falavam deles. O pai deles é ferrador em um vilarejo ao norte de Silas, e a mãe padeira, o que eles devem sentir tendo um filho assassinado pelo outro e o vivo coroado imperador. A comandante me recebe no gabinete de Gwen e me oferece uma cadeira.
Não aceito. Tento não olhar fixamente enquanto ela se senta à mesa de Gwen. Ela usa um roupão negro e as voltas azuis de sua tatuagem, frequentemente discutida em Blackcliff, são visíveis no pescoço. Jamais a tinha visto em seu uniforme. Sem ele, ela parece diminuída, como se sentisse meus pensamentos. Os olhos dela se restreitaram. Eu lhe devo um agradecimento, Águia. Ela disse: você salvou a vida do meu pai. Eu não queria matá-lo, mas ele não abriria mão do comando da Gens Vetúria facilmente. Tirá-lo da cidade manteve a dignidade dele, e uma transição de poder mais suave. Ela não está me agradecendo. Fico irada quando soube que seu pai havia escapado de Serra. Ela está me informando que sabe que fui eu quem o ajudou. Como descobriu? Persuadir Quen a não invadir os calabouços de Blackcliff para salvar Elias foi praticamente impossível, e tirá-lo furtivamente da cidade debaixo do nariz dos seus guardas foi uma das coisas mais difíceis que já fez na vida. Nós fomos cuidadosos, mais que cuidadosos. Você viu Elias Vetúrios desde a manhã em que ele escapou de Blackcliff? Pergunto. Ela não trai um lampejo de emoção. Não. Você viu a erudita Laia anteriormente? Anteriormente sua escrava, desde que ela escapou de Blackcliff no mesmo dia? Não. Você é a comandante de Blackcliff e a conselheira do Imperador, Garrus, digo. Mas, como águia de sangue, sou a sua superiora. Você tem ciência de que eu poderia levá-la para interrogatório e exilá-la? Não venha com hierarquia para cima de mim, garotinha, diz a comandante suavemente. A única razão para você ainda não estar morta é que eu, não Marcos, eu ainda tenho uso para você. Mas, ela dá de ombros. Se você insiste em me interrogar, vou me submeter, é claro. Ainda tenho uso para você. Na noite da fuga de Vetúrios, você o viu em um armazém na muralha oriental da cidade. Lutou com ele lá, perdeu e foi deixado inconsciente enquanto ele e a escrava fugiam em um cavalo? Acabei de responder essa pergunta. Ela disse. Algo mais? Águia de sangue. A revelação erudita se espalha para Silas. Ao amanhecer, devo liderar a força que vai esmagá-la. A voz dela soa mais suave do que nunca, mas por um momento algo brilha em seu olhar. Um lampejo profundo de ira que se vai tão rapidamente quanto apareceu. Não vou tirar nada dela agora. Boa sorte em Silas, comandante. Quando me viro para partir, ela fala. Antes que vá, águia de sangue, devo lhe dar os parabéns. Ela se permite um sorriso de escárnio. Marcos está finalizando a papelada agora. O noivado de sua irmã com o imperador representa uma grande honra para ele. O herdeiro dele será legitimamente um ilustre. Saio porta fora e atravesso o pátio, a cabeça repleta de uma torrente de pensamentos que me adoecem. Ouço meu pai, quando lhe perguntei o que ele havia trocado por minha liberdade. Nada que importe, filha. E Lívia, algumas noites atrás, dizendo que Hannah estava agindo de modo estranho, como se soubesse de algo que não sabemos. Cruzo a passos largos pelos guardas e pulo em meu cavalo. Tudo que consigo pensar é que não seja Liv, que não seja Liv, que não seja Liv. Hannah é forte, é amarga, é brava, mas Liv é doce, divertida e curiosa. Marcos perceberá isso e vai esmagá-la, vai sentir prazer em fazê-lo. Chego em casa e antes que meu cavalo tenha chance de parar, deslizo de cima dele e empurro os portões à frente, direto para o pátio cheio de máscaras. Águia de sangue. Um deles dá um passo à frente. Você deve esperar aqui. Deixa passar. Marcos surge, caminhando pela porta em frente da minha casa, minha mãe e meu pai flanqueando-o. Malditos céus, não. A visão é tão equivocada que quero esfregá-la dos olhos como lixívia. Hannah rossegue de cabeça erguida. O brilho em seus olhos me confunde. É ela, então? Mas por que parece tão feliz? Jamais escondi dela meu desprezo por Marcos. Quando eles entram no pátio, Marcos se curva e beija a mão de Hannah. O epítome de um pretendente bem comportado e de boa família. Fique longe dela, seu porco. Quero gritar isso, mas me contenho. Ele é o imperador. E eu sou a águia. Quando Marcos se endireita, inclina a cabeça para minha mãe. Marque a data, Mater Áquila. Não espere mais. Sua família desejará comparecer à festa, Vossa Majestade Imperial? Pergunta minha mãe. Por quê? Marcos curva os lábios. Plebeus demais para um casamento?
É claro que não, majestade, responde minha mãe. Apenas ouvi dizer que sua mãe é uma mulher de grande devoção. Imagino que ela observaria o período de 4 meses de luto sugerido pelos adivinhos de maneira bastante estrita. Uma sombra perpassa o rosto de Marcos. É claro, ele diz. Levará esse mesmo tempo para que vocês provem o valor da Jens Aquila. Marcos se aproxima de mim e, diante do horror em meus olhos, abre um largo sorriso, uma expressão mais selvagem ainda, pela dor que acabou de sentir ao se lembrar de Zack. Cuidado agora, Águia. Ele diz, sua irmã ficará sob meus cuidados. Você não gostaria que acontecesse alguma coisa a ela, não é? Ela, você... Enquanto balbucio, Marcos sai a passos largos, acompanhado de seus guardas. Quando nossos escravos fecham os portões do pátio atrás dele, ouço o sorriso discreto de Hannah. Você vai me parabenizar, Águia de Sangue? Diz ela. Eu vou ser a sua imperatriz. Ela é uma tola, mas ainda assim é minha irmã caçula, e eu a amo. Não posso deixar isso ficar assim. Pai, digo entre dentes, gostaria de falar com você. Você não deveria estar aqui, Águia. Diz meu pai, você tem uma missão a cumprir. Você não vê, pai? Você não vê, pai? Hannah dá a volta em mim. Arruinar meu casamento é mais importante para ela do que encontrar o traidor. Meu pai parece uma década mais velho do que ontem. Os papéis do casamento foram assinados pela Jens. Ele diz. Eu tinha de salvá-la, Eleni. Esse era o único jeito. Pai, ele é um assassino, um estuprador. Tudo máscara não é assim, Águia? Tudo máscara não é assim, Águia? As palavras de Hannah são como um tapa na cara. Eu ouvi você e seu amigo bastardo falando mal do Marcos. Eu sei onde estão me metendo. Ela investe em minha direção e percebo que é tão alta quanto eu, embora não lembre quando isso aconteceu. Não importa, eu vou ser a imperatriz. Nosso filho vai ser herdeiro do trono. E o destino da Jens Aquila estará para sempre assegurado, por minha causa. Seus olhos reluzem com triunfo. Pense nisso, enquanto caça o traidor que chama de amigo. Não há soque, Eleni. Meu pai pega meu braço. Vamos, Águia. Onde está Liv? Pergunto, isolada no quarto dela, com febre. Diz meu pai enquanto nos escondemos em seu gabinete cheio de livros. Sua mãe e eu não queríamos arriscar que Marcos a escolhesse. Ele fez isso para me atingir. Tento me sentar, mas termino andando de um lado para o outro. A comunidade provavelmente fez a cabeça dele. Não subestime nosso imperador, Evelyn. Disse meu pai. Garrus queria você morta. Ela tentou persuadir Marcos a executá-la. Você a conhece. Ela se recusa a negociar. O imperador veio até mim sem conhecimento dela. Os ilustres se voltaram contra ele. Eles usam a fuga de Vetúlios e da escrava para questionar a legitimidade de Marcos como imperador. Ele sabe que precisa de aliados, então ofereço a sua vida pela mão de Hannah em casamento. E o total apoio da Jens Aquila. Por que não jogar nosso peso em apoio a outra Jens? Digo. Deve haver algumas que cobissem o trono. Todas cobiçam o trono. A briga interna já começou. Quem você escolheria? A Jens Cisélia é brutal e manipuladora. A Jens Sofia esvaziaria os cofres do Império em 2 semanas. Todas fariam objeções ao domínio de qualquer outra Jens. Elas vão destruir umas às outras competindo pelo trono. Melhor um imperador ruim do que uma guerra civil. Mas pai, ele é um filha. Meu pai ergue a voz numa ocorrência tão rara que fica em silêncio. A sua lealdade é para com o Império. Marcos foi escolhido pelos adivinhos. Ele é o Império. E preciso muito de uma vitória. Meu pai se inclina sobre sua escrivaninha. Ele precisa de Elias. Precisa de uma execução pública. E precisa que as Jens vejam como ele é forte e capaz. Você é a águia de sangue agora, filha. O Império precisa vir em primeiro lugar, acima dos seus desejos, das suas amizades, das suas carências, acima até da sua irmã e da sua Jens. Nós somos Aquila, filha. Nós somos Aquila, filha, leal até o fim. Diga. Leal. Sussurro, mesmo que isso signifique a destruição de minha irmã, mesmo que isso signifique um louco governando o Império, mesmo que signifique ter de torturar e matar meu melhor amigo. Até o fim.
Quando chega à caserna vazia no dia seguinte, nem Dex nem Harper mencionam o noivado de Hannah. Eles também são sábios o suficiente para não comentar meu mau humor. Ferris está na Torre dos Tambores, diz Dex. Ele teve um retorno sobre o cavalo. Quando aqueles relatórios que você pediu que eu analisasse, meu amigo se inquieta, os olhos claros em Harper. Harper quase sorri. Apareceu algo esquisito nos relatórios. Ele diz. Os tambores deram ordens conflitantes aquela noite. As tropas marciais estavam desordenadas porque os rebeldes descobriram nossos códigos e misturaram todas as comunicações. Dex fica boquiaberto. Como você sabia? Observei isso uma semana atrás, diz Harper. Não foi algo relevante até agora. 2 semanas dadas. Naquela noite passaram desapercebidas em meio ao caos. 2 ordens dadas naquela noite passaram desapercebidas em meio ao caos. Águia. Ambas transferiram homens da parte oriental da cidade para outros lugares, deixando aquele setor inteiro sem patrulhamento. Praguejo baixinho. Garrus deu aquelas ordens, digo. Ela o deixou partir. Ela me quer presa à caça de vetúrios. Comigo longe, ela pode influenciar Marcos sem interferências. E... olho de relance para Harper. Você vai contar a ela que deduzi isso, não vai? Ela soube no momento em que você entrou na Vila Vetúria com perguntas. Harper fixa seu olhar frio em mim. Ela não a subestima, Águia. E não deveria mesmo. A porta é escancarada e Ferris passa pesadamente por ela, baixando a cabeça para evitar o batente. Em seguida me passa um pedaço de papel. De um posto de guarda logo ao sul do poleiro do pirata. Garanhão negro, 18 palmos, marcações da James Vetúria, encontrado em uma batida de rotina a um acampamento 4 dias atrás. Sangue na cela, animal em más condições e demonstrando sinais de cavalgada dura. O tribal de posse dele foi questionado, mas insistiu que o cavalo chegou ao acaso no acampamento. Que raios Vetúrios está fazendo no poleiro do pirata? Pergunto. Por que ir para leste, a direção mais rápida para escapar do Império Sul? Pode ter sido uma estratagema, diz Dex. Ele pode ter negociado o cavalo nos arredores da cidade e rumado para o sul a partir dali. Ferris balança a cabeça. Então, como explicar a condição do animal e onde ele foi encontrado? Eu os deixo discutir. O vento frio sopra pela porta aberta da caserna, embaralhando os relatórios sobre a mesa, trazendo o cheiro de folhas esmagadas, canela e areias distantes. Um comerciante tribal passa empurrando seu carrinho. É o primeiro tribal que vejo em Serra em dias. O restante deixou a cidade. Em parte por causa da revolta erudita, em parte por causa do encontro de outono em Nur. Nenhum tribal o perderia. A ideia me atinge como um raio. O encontro de outono. Todas as tribos comparecem, incluindo a tribo Saif. No meio de todas aquelas pessoas, animais, carroções e famílias, seria muito fácil para Elias passar despercebido por espiões marciais e se esconder em meio à sua família adotiva. Dex silenciou a discussão. Enviou uma mensagem para a guarnição na fenda de Atela. Preciso de uma legião inteira reunida e pronta para partir em 3 dias, e selem nossos cavalos. Dex ergue as sobrancelhas prateadas. Para onde vamos? Para Nur. Digo, enquanto passo pela porta em direção aos estábulos. Ele está indo para Nur.